momento, muitos trapalhões, hein, aqui no programa. Dedé Santana participou do programa recentemente, nós continuamos falando sobre os trapalhões. Nós estamos com o Rafael Spaca. O Rafael Spaca, ele pesquisa os trapalhões há uns 8 anos. Acho que agora já deu um pouco mais. Já deu mais. Quase 10 anos. Uma década. Uma década, vamos arredondar para cima, que sempre é bom. Ele é autor de 2 livros sobre o programa Os Trapalhões, sobre os desdobramentos. O primeiro livro sobre o cinema e o segundo sobre as histórias em quadrinhos, dos Trapalhões. E é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim. É um documentário que ainda não está em exibição. Rafael Spaca, muito bem-vindo. Boa noite para você. Que honra estar aqui do seu lado. Poxa vida, hein? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. É sempre bom falar de Trapalhões. É um filme que eu vi que o filme ainda não está pronto. Então eu só assisti o trailer. Tá certo, né? Porque ainda não está. Em que momento já está prontinho, assim, já está... filmado, rodado, editado, tudo? Não, tá. Nós escolhemos todos os depoimentos, né? E agora nós estamos aguardando o desfecho, que é a venda dessa série e do filme para alguma emissora, para alguma distribuidora, para poder finalizar o filme, né? Que esse processo de pós-produção, ele é o mais trabalhoso e o mais custoso, né? Então nós gravamos todas as entrevistas que pudimos gravar. Temos o material, montamos esse teaser que você viu e está chegando a quase 210 mil visualizações. Teve até um amigo meu, eu não conheço esses números, mas ele disse que, em se tratando de teaser de documentário, é um dos 5 mais vistos de toda a história do cinema nessa linguagem de documentário. Então é um feito que nós conseguimos, isso sem assessoria de imprensa, sem marketing, sem pagar o YouTube para impulsionar, nada. Nós deixamos ali e começou a viralizar, né? E foi uma coisa incrível. É o teaser do documentário Trapalhadas Sem Fim, que você pode procurar no YouTube. Tem uns 6 minutos, um pouquinho mais, né? É quase um curta-metragem. Um curta. E daqui a pouquinho a gente vai apresentar um trecho. Porque o tema Trapalhões é um tema que mexe com a nossa memória afetiva e por décadas, né? De gerações, eles mexeram com gerações. O Renato fala que são 4 gerações que ele pegou, né? Então, se você for ver, começou em 64, quando ele chega do Ceará para o Rio de Janeiro. Então, eu não sou muito bom de conta, mas deve ser isso, né? Tem as reprises, até hoje no canal Viva... Tem as reprises dos Trapalhões, então quer dizer, é uma coisa muito, é quase perene. As crianças de hoje assistem os Trapalhões. Eu tenho uma memória afetiva, um carinho por todos eles, assim, que me emociona demais. Então, você, trazendo um documentário sobre os Trapalhões, você mexe com a nossa memória afetiva. E você entra também em alguns temas nevrálgicos, delicados, temas que ainda não foram abordados, né? Que é justamente os bastidores, a relação entre eles... algumas pendências, assim, questões mais conflituosas no quarteto, né? Isso também desperta a curiosidade das pessoas. É incrível, né? Esse documentário, sei lá, vamos falar aqui, 80% elogioso. Mas o que chama mais atenção são esses 20%. As polêmicas, né? Esses 20%, né? Porque são assuntos... os Trapalhões é um grupo que teve muito folclore em torno dele, né? Principalmente depois que a imprensa já noticiava quando o grupo estava lá estabelecido, né? Tinha sempre muita fofoca nos jornais. Um brigou com o outro, eles não se dão bem e tal. Sempre teve, né? Um buchicho. E aí, com a dissolução do grupo, né, com a morte do Zacarias em 1990, depois o Mussum em 94, daí ficou Dedé e Renato, depois eles foram para Portugal. Aí, quando o Renato volta, ele faz aquela turma do Didi e o Dedé Santana não participa desse programa, né? E cria já um rebuliço. Pô, o que aconteceu que o Renato não convidou o Dedé e tal? E aí o Dedé faz o Comando Maluco no SBT. E uma coisa para quem é fã como nós, era ver 2 ídolos disputando a audiência, né? O Dedé no Comando Maluco e isso
o Brasil todo acompanhou, porque assim, grande parte ficou do lado do Dedé, falou, pô, o Dedé tá no SBT, foi largado pelo Renato, e muitas vezes o Dedé ganhava do Renato em audiência. Por solidariedade. Teve essa convulsão assim, nacional, falou, não, vamos ficar do lado deste o comando maluco, né? E aí depois, com o tempo tal, e o Renato contrata ele, tem aquela festa toda no estúdio. Pois é, aí eles voltam a trabalhar juntos. Então tem muita coisa assim que Mas é que você foi fazer o documentário justamente para entender isso? Essa relação conturbada ou não? Não, na verdade, assim, quando a gente faz uma matéria, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Dá lá a pauta, e aí o que a pessoa fala, com o transcurso, quem dá são os entrevistados, né? Então a gente começou com a ideia de contar a história do grupo. Só que à medida que a gente foi conversando, entrevistando com as pessoas, a gente começou a acessar pessoas que tinham muita história para contar e sem nenhuma amarra. Porque assim, o programa já não existe, já não tem uma certa dependência artística e até financeira. Fala, pô, não tem um programa, então não vou ser contratado mais. Então eu já senti... Nada como uma perspectiva histórica. Uma liberdade de falar, né? E a gente teve muita sorte de encontrar pessoas que se dispuseram a falar de coisas que estavam guardadas. Assim, a gente sentia isso, assim. Às vezes, entrevistando uma pessoa, eu falo, parece que eu tô aqui como um psicólogo. Tá falando aqui, tá um desabafo. Parece que era um divã, né? Tinha muita coisa que falava, até... Teve um entrevistado que a gente estava conversando com ele começou a falar de coisa, falou, eu nunca falei isso na vida, né? E até soltou um palavrão, assim, falei, pô, tô ferrado. Porque falei demais. Eram coisas que... Mas pessoas da equipe, é isso? Assim, trabalhavam... o que a gente fez nesse documentário? Eu não quis entrevistar parente, não quis entrevistar amigo, porque assim, parente e amigo são depoimentos que, para mim, não servem como base jornalística. Eu quis entrevistar pessoas que realmente trabalharam com eles, que conviveram com eles. Então, assim, seja uma convivência no estúdio, seja uma convivência no camarim. Então, técnicos eu entrevistei. Artista tem todo uma ideia de você falar como que foi atuar, tal, mas assim, dificilmente um artista é muito sincero com outro artista. Tem um certo corporativismo, né? Então, por exemplo, eu vou muito em peça de teatro, tem peças horríveis, aí acaba, todo mundo aplaude. Eu falo, poxa, né? Não tem a vaia, nada. E artista é mais ou menos assim, né? Você fala, o cara é lindo, maravilhoso, legal. Então a gente entrevistou o artista. Mas se ficasse só no artista, ia ser quase que uma agiografia. Porque eu, por exemplo, entrevistei o Tony Ramos. Passa pela sua cabeça o Tony Ramos falar alguma coisa? Não dá, até porque os quatro, o tratamento que eles têm com o Tony Ramos é diferente do que eles teriam, por exemplo, com câmera. Né? Sim, claro. Então nós fomos buscar o quê? Pessoas dos bastidores. Então eu entrevistei camareira, o dublê, o diretor, produtor, roteirista, que tem uma perspectiva diferente. Né? Sim, por então, dentro, por exemplo, né? se um dia eu fizer um documentário da Tânia Morales, eu vou falar com quem? Eu vou falar com o rapaz ali que está fazendo a edição. Né? Porque ele está aqui do dia a dia com você e fala, não, tem uma perspectiva diferente do que, por exemplo, o seu chefe enfim. Claro. Né? Tem uma questão assim, você tem que pegar um universo muito grande, né? Para ter uma ideia tá me chantageando. daquilo, né? O que você fez. Não é? Sim, mas claro, é assim, mas né? é verdade. A pessoa você tem que ouvir ali... várias fontes, né? Claro. Várias e aí você foi nesse pessoal que trabalhava ali, carregando o piano. Exatamente. Mas esses relatos, era de que a relação era sempre tumultuada entre eles? Era difícil? Renato Aragão era uma pessoa difícil? Ele tem essa fama, no né? sentido do período dos Trapalhões, né, que eu digo. Tem essa fama. Ele deu muitas entrevistas dizendo que a convivência deles era profissional, né? Que eles não tinham uma convivência fora. Mas, ao mesmo tempo, o Dedé com o Mussum eram extremamente amigos, né? O Zacarias já era um cara mais introspectivo. Ele era um cara espírita. Ele gostava de ler, né? O Zacarias era pai de santo. Né? Assim, era uma coisa muito louca. Eu entrevistei um cara que ele chama... Eu sempre esqueço o nome dele mesmo. É alguma coisa Brandão.
tem um primeiro nome. Ele é radialista, inclusive trabalhou na Rádio Tupi e tal. E ele, numa época, ele foi gerente de um banco lá no Jardim Botânico, e ele administrava a conta dos Trapalhões. Ele era muito amigo do Zacarias. E aí ele contou uma história que a filha dele estava mal, e ele era vizinho. O Zacarias morava em Anil, que é perto de Jacarepaguá ali, né? E tinha um centro espírita ali, do Zacarias. Até hoje esse centro existe. Até hoje existe. E aí a filha desse cara aí, ela começou a ter uma crise, acho que de choro, de nervo e tal. Ela falou, pô, eu vou levar pro Zacarias. Aí o Zacarias pôs um tecido branco, pegou acho que um pedaço do cabelo dela, fez um negócio ali, e a menina voltou ao normal. Você entendeu? Então passa pela tua cabeça o Zacarias fazer uma coisa dessa, né? Então assim... Não, até porque ele não era daquele jeitinho, né? Aquele era um personagem muito bem construído, né? Ele era sério, oposto, né? O Mauro Gonçalves era um cara mais sério, era o mais sério, assim, de todos, né? Sim. Então são histórias, assim, muito curiosas, que dizem um pouco mais deles, não só do lado profissional, mas do lado humano também, né? Esse documentário, eu sempre falo isso, é uma forma até de humanizar os Trapalhões, né? Porque tem essa questão da idealização dos ídolos e tal. Né? Então você enxerga eles além dessas 4 figuras míticas. Relações, né? Que não... É porque tem a obra e tem o artista, né? A obra é maravilhosa. Sem dúvida. Né? O que os Trapalhões representam pro humor... Aliás, o Aparecido Domingos diz... Igual a eles, nunca mais não volta jamais. E realmente eles marcam, né? Um humor. E tem uma agora questão... você traz essas questões das relações pessoais. É que as críticas são todas voltadas pro Renato, né? E tem uma questão dos Trapalhões, antes de falar do Renato, que era o seguinte. Eles dizem muito do que era o país antes, né? Sim. Se você for ver assim, eram 4 pessoas que, de certa forma, era quase um raio-x do país, né? O Renato, aquele imigrante nordestino que a gente encontra em São Paulo, no Rio, né? Que é o cara que vem para uma cidade grande em busca da sobrevivência. O Dedé, aquele galã da periferia, metido a espertão, né? O Mussum, aquele malandro do morro. E o Zacarias, aquele mineiro, né? Então era quase isso. E tinha uma coisa também que era o seguinte: antes dessa questão do politicamente correto, tudo, eles faziam piadas que a gente fazia na escola, ouvia na rua, eram coisas que eram identificáveis. Sim. Por exemplo, os Trapalhões eram acessíveis para classe A e para classe E. Pegava todo mundo. Diferente, por exemplo, de um Jô Soares, que para você entender a piada do Jô, você tinha que ter o mínimo de informação possível, porque era uma coisa muito sutil, né? Era muita coisa de política, de cultura. É que tem uma coisa do palhaço, né? Então, assim, eles pegaram um público amplo, né? Sim. A família brasileira. Estratégicos, né? Estratégico. Então, nos filmes sempre tinham as atrizes ou as modelos que estavam em evidência, então... a criança nunca vai sozinha no cinema, então vai com o pai e com a mãe. Então, para agradar o pai, falou: deixa eu ver a mocinha aqui. Né? Para agradar a mãe, tinha o galã que ficava com a mocinha, porque o Renato nunca ficava com a mocinha. E para agradar as crianças, tinha os 4 Trapalhões. Claro, quer dizer, os caras eram espertíssimos, né? E lançavam os filmes nas férias de julho e nas férias do final do ano, né? Então, e combatiam o cinema americano. Eles chegaram a ganhar do Roger Rabbit. Né? O Tubarão, eles batiam de frente, os filmes do Spielberg, ET. Cara, é um fenômeno, Trapalhões. Era muito louco, né? Era muito louco. Então, e aí essas questões pessoais, são curiosas, mas eu acho que isso não mancha o que eles construíram. Ao contrário, assim, eu sempre falo, o Renato tá com bronca de mim, assim, tá com bronca? Tá me odiando. Você colocou uns depoimentos contra ele. E assim, quer processar, e assim, até aproveitar a sua audiência, você não precisa processar, entendeu? Porque assim, eu tô, de certa forma, humanizando ele. Essas questões de erros e acertos são as nuances da vida, né? Assim, nós não temos uma vida linear, né? Se ele for fazer o meu documentário, vai ser pior do que o que eu tô fazendo dele.
Ele vai encontrar mais coisa ruim Tem os seus do que eu podres. dele, entendeu? Assim, todo mundo tem, Sim. né? Todo mundo tem. Então, de ele, como ele sempre fala que ele é um palhaço de cara limpa, assim, o palhaço não pode se levar a sério, né? Então, deixa a coisa, né? Eu acho que, assim, brinca com isso. Ele falou que vai fazer outro documentário, então faz um outro para rebater o meu. Mas, assim, processo eu acho que até de certa forma uma covardia, né? Porque se for olhar para mim, olhar para o Renato, é uma coisa desproporcional, né? É como se o Bangu enfrentasse o Barcelona lá na Espanha, entendeu? Fala, pô, e aí? Ai. E o Didi Mocó sempre viverá nos nossos corações, né? Até de hoje. Brasileiros. Ao contrário dele, eu continuo gostando dele, entendeu? Entendi. Mesmo assim. Bom, o Rafael Spaca, ele que é o diretor, o autor e diretor. Enfim, o cara que fez as entrevistas do documentário Trapalhadas Sem Fim. Vamos ouvir aqui um Eu acho que foi trecho um do marco trailer. dentro do humor brasileiro. Em Mato Os Trapalhões Grosso. foi um marco. Eu acho que os Trapalhões é brasileiro, tem o nosso humor, tem a nossa ginga, tem o nosso jeito. Aí abre com Ari Toledo, Ver os né? Trapalhões Que não deu pra entrar. é também uma forma de compreender o Brasil. Humor por humor, humor que a gente fazia na rua mesmo, que xingava o amigo chamava o outro de apelido. E era essa brasilidade. Eu acho que tem isso, sim, tem o Brasil inteiro representado ali. Duarte. Porque a alma brasileira... Bom, você entrevistou um monte de gente bacana, hein? 64. E o que Só não foi mais porque depois tava chegando muito perto dos caras do Renato. Por exemplo, eu ia entrevistar a Xuxa, tava tudo certo. Ela falou, vou dar entrevista pro Rafael. Ele falou, não vai não. Daí ele ficou. Mas ia ter um pouco mais. Mas, de toda forma, eu fechei com uma chave de ouro assim incrível. Que foi o Rei Pelé. O Entendeu? Rei Pelé. Assim, foi o dia assim. Eu normalmente, quando eu entrevisto alguém, eu fico sério, fico tranquilo. Profissionalismo, futebol clube, como diria o Roberto Avalone, né? Jornalismo, futebol clube. Mas eu confesso que no Pelé, eu tremi na base. Fica difícil. Entendeu? Eu tremi na base. É um cara que é uma referência para mim, atleta do século. E cheguei lá diante dele, eu falei, Pelé, ó, tô te entrevistando, mas assim, o auge, assim, eu vou te entrevistar hoje, mas assim, depois de você, quem eu for entrevistar, não vai chegar no seu nível. meu ápice. Né? E ele foi super simpático, me recebeu muito bem, falou das histórias dos Trapalhões, contou da história dele, que ele que trouxe a Xuxa pros Trapalhões, que ele namorou a Xuxa nos anos 80 e tal. Ele que indicou a Xuxa pra trabalhar com os Trapalhões. Ele fez o filme Os Trapalhões, o Rei do Futebol. Ele é o repórter, o Nascimento. E aí, o filme é muito louco, que conta os bastidores do futebol, corrupção e tal. E aí, o filme tem um sósia do Pelé. Esse sósia se machuca. E aí, quem entra pra substituir o sósia? O próprio Pelé. Uau. E aí, ele joga no gol e faz um gol de goleiro. Né? Então tem todas essas... Que lindo! E questões. os Trapalhões jogavam futebol nesse filme? O Renato é o cardeal, ele é o cara que faz os gols lá e tal. O Dedé, nesse filme, ele quebrou a perna, ele faz um filme todo com a perna engessada e tal. Ele é um cara que fica mais nos bastidores, tanto ele quanto acho que o Zacarias é massagista, alguma coisa assim. Meu Eles ficam mais na arquibancada, mas em campo é o Renato Aragão e o Pelé. Olha o nível do elenco dos filmes dos Trapalhões, né? Timaço. Tem Pelé e tantos outros artistas que estavam no ápice, né? No momento. Realmente, é uma indústria e tanto, né? Então Ganharam... foi muita gente que trabalhou com eles, a gente conseguiu... E aí é fácil, assim, depois, claro, que você começou a ter esses problemas do Renato não permitir que algumas pessoas falassem com você, mas no início estou fazendo um trabalho sobre os Trapalhões... as pessoas ficam dispostas a falar. Foi engraçado que eu conversei com muita gente, né? Daí teve um cara da Record. Eu fui fazer uma matéria lá e tal. Ele falou, vou te falar uma coisa. Se a gente fizesse esse documentário, a gente não ia conseguir montar o elenco que você montou, né? Porque foi muito louco. Assim, a primeira entrevistada foi a Regina Duarte, hoje é nossa secretária de Cultura, né?
E aí ela falou, você tá fazendo um filme dos Trapalhões, né? Quantas pessoas você já entrevistou? Eu falei, você é a primeira. Né? E foi muito louco, assim. A Angélica me recebeu na casa dela. Enfim, a maioria me recebeu na própria residência. Eu falei, pô, nem eu tô acreditando legal, né? nesse golpe de sorte, assim, que a gente pediu. O Caetano Veloso. O Ney Matogrosso é um cara que é difícil de dar entrevista. Verdade. Nos recebeu muito bem. Porque o tema Trapalhões... O Fábio Júnior, na casa dele, nos recebeu na casa dele. Então, quando você fala de Trapalhões, eles meio que se desarmam. O próprio Pelé, no dia, a gente foi, acho que foi, não sei se foi outubro ou novembro, nós fomos lá no Museu Pelé. E aí o assessor dele estava negociando essa entrevista, aí demorou 1 ano para dar essa resposta do Pelé. Daí que ele falou, pode vir aí no Museu Pelé para entrevistar, né? Eu falei, tá legal. Quando eu cheguei lá, eu achei que era só eu, né? Tinha gente da França, porque já tava naquela efeméride do Gol 1000, dia 19 de novembro que ele fez. Tinha veículo de todo mundo. Então a gente chegou lá às 3 e saiu às 10. Mas eu falei, é importante estar aqui no bolo, né? Pegar uma declaração. E aí, quando chegou lá no Pelé, eu comecei a falar de Trapalhões, abri o sorriso, porque tava toda hora só falando do Gol 1000, do pênalti, não sei o quê. Daí quando você chega com um tema diferente, ele adorou, começou a dar risada. E aí tinha um tempo cronometrado, passamos do tempo. Eu falei, não, deixa aqui que eu tô gostando, entendeu? Olha que legal. Tirou foto, tudo, foi sensacional. Ou seja, há quanto tempo que você está produzindo esse material, o documentário? Ele tem um ano e pouco, acho que foi de filmagem, assim. Foi 1 ano e pouco. Um ano e pouco de filmagens. Já incluindo a produção, o contato com as pessoas. Tudo. Já tudo junto, né? E você tinha uma equipe para fazer tudo isso ou você foi na raça? Uma equipe, aliás, eu quero mandar um abraço para essa equipe. Vamos mandar. Gabriel Gontijo, nosso produtor lá do Rio de Janeiro. Gabriel Gontijo. Alex Costa, que é o nosso diretor de fotografia. Então, muitas vezes era eu e ele que saía para filmar. Então, a equipe é assim. E o Atílio Bari, que é o produtor. O Atílio é o apresentador do programa Persona em Foco da TV Cultura. Né? Então, é uma equipe de 4 pessoas. Uau. Então, muitas vezes, isso também é importante. Nós fomos para o Rio de Janeiro todas as vezes de ônibus. Pegava aquele de madrugada, né? E a gente se locomovia lá de ônibus, de metrô, tudo, porque assim, qualquer gasto é gasto, né? Então, ficamos e vocês na não casa. Tinham financiamento. Nada, a gente fez tudo com dinheiro do próprio bolso. Então, ficamos na casa de um amigo meu lá, o Zé Andrade, lá no Rio de Janeiro. Né? E aí pegava van, Frescão, tem um ônibus que eles chamam que é o Frescão, metrô. BRT, uma série de coisas assim. E a gente ia, às vezes a gente fazia 4 filmagens por dia, então ia pra Barra, da Barra pra Laranjeiras, da Laranjeiras carregando equipamento. Não, numa mochila aqui assim, né? Porque também, né, não pode ficar... tô achando um pouco demais, né? Mas... E na raça, assim, esse documentário foi feito na raça mesmo. Na raça. Então, e a gente levantou um material muito rico, né? Isso que é o mais legal. Muito bom. O Rafael Spaca aqui com a gente, ele que é um pesquisador sobre os Trapalhões e ele é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim, que vai sair no formato filme e também num formato série. Isso, são 2 cortes. 2 cortes. Ele entrevistou mais de 60 pessoas. 64, eu acho. 64 pessoas, muitos artistas. Dá uma olhadinha no trailer, que tem quase 7 minutos, Trapalhadas Sem Fim, pra você ter uma ideia da constelação que participa. É o trailer ainda? Olha lá, vamos ver. Enriquecia o humor deles. É um humor infantil ingênuo, né? É um humor sem pudor que hoje, por exemplo, seria proibido. Hoje, com essa história toda desse mimimi, os Trapalhões não existiriam, né? Porque o Trapalhão era muito natural. E mesmo ali naquela comicidade, em vários momentos, você encontra a melancolia do palhaço. Eles faziam um humor também que hoje realmente seria considerado politicamente incorreto, né? Tanto essa que coisa eles do fizeram negro, do homossexual. Viva, uma espécie de remake. Ficou sem graça demais. Uma coisa, uma porcaria, né? Não funcionou o formato dos Trapalhões pro dia de hoje, assim, né? Foi uma coisa
Realmente. Até porque não tinha Mussum, não tinha Zacarias, e isso já perde a graça. Tanto é que eu sempre falo que, pra mim, Trapalhões acabou quando o Zacarias morreu, assim, né? Porque é aquela ideia... eu sempre faço uma analogia com os Beatles, né? A formação do quarteto e tal. Sai mesmo que saia o Ringo Starr, já não é, porque tá aquela base formada na nossa memória afetiva. Sim. Aí sem Zacarias, já perdeu muita graça. Os filmes já começaram a ficar sem graça. Daí veio aquele Trapotel, que era uma coisa sem graça. Depois morre o Mussum. Aí eles dão tempo, e aí fica uma dupla, Dedé e Didi. Apesar de ter começado com Dedé e Didi, mas assim... sem os quatro ali, Trapalhões são os quatro, né? Sempre foram, não verdade. dá pra falar que... Você pode pôr um outro cara ali e tal, mas não... a química toda era... A magia que é diferente, aquilo, por exemplo, né? a escolinha do professor Raimundo, né? Se você for ver ali, são personagens. Sim. Né? Então, o seu peru, você pode fazer lá outro ator, tudo bem. Agora, o Mussum era o Mussum. Era a persona dele. O próprio Zacarias, apesar de ter uma caracterização ali, era o Zacarias. Assim como o Dedé, né? Eles chamam de palhaço de cara limpa. Então, você não tem como substituir 4 seres humanos por... Claro. Não, é um outros, conjunto, né? É um conjunto, mas o Renato, o Didi, é o protagonista. Sem dúvida. Sim, né? Dúvida. Era o cara que produzia os filmes. Ele produzia, ele bancava isso? Bancava. Era o cara que escrevia muitas esquetes. Depois começou a ter um grupo de redatores, mas a edição final, a redação final era dele. Passava sempre pelo crivo dele. Era o cabeça dos Trapalhões, né? Não tem como assim. E tem uma coisa importante de dizer, que é o seguinte: se não fosse o Renato, talvez o grupo não tivesse fosse tão longe assim. Porque ele era um cara que ele era genial artisticamente e também empresarialmente. Assim. Ele é um cara que, nas duas frentes, ele mandou sempre muito bem. Né? Ele soube fazer muito dinheiro, ele era um cara estrategista. Essa questão dos filmes que a gente falou agora, dos lançamentos nas férias. Ele pensava em tudo. De elenco, de lutar por salário. Pô, ele negociava com o Boni, né? Quando ele sai da Tupi para vir para Globo, ele faz uma série de exigências, né? Porque ficou com medo de ir para geladeira. Não, eu faço o que você quiser. Ele deu a lista aqui e falou, não, tá feito. Então era um cara que sempre ele era o líder de fato. Se posicionava, né? Ele tinha uma formação, ele era advogado. Então era um cara que vem de uma classe média, era bem instruído. Então ele sabia se valorizar, né? E valorizar o grupo. Claro, então, tirando traços de personalidade à parte, era natural que ele tivesse uma posição de destaque e um tratamento diferenciado em relação aos demais, hierarquicamente falando. Né? Era inato dele, assim. Ele se posicionava assim, né? As entrevistas... Mas mesmo a atuação dele no grupo, ele era de mais destaque em todas as frentes, pelo jeito. Aí tem uma questão, aí já é diferente. O que acontece era o seguinte, a gente começou a descobrir isso fazendo esse documentário. O Renato, ele queria, e ele se incomodava às vezes, quando um dos 3 aparecia mais, né? Então ele falou, diminui um pouco aqui, né? Isso, assim, o primeiro depoimento que nós tivemos nessa linha é o do Ferrugem. Na época da TV Tupi, o Ferrugem era uma criança. Uma criança, né? E ele se destacava. E o Renato falou, opa, baixa aqui. Tem muita coisa para ele. Criança. Né? É muito louco isso, né? E aconteceu isso depois, a posteriori, com os outros 3. Então nós entrevistamos roteiristas que falaram, não, peraí, Mussum tá tendo muito destaque. E tinha uma questão no programa que eu nunca saquei isso, mas depois um deles falou que quando acaba o programa, o que fica mais na memória é a última piada, né? E era sempre ele que tinha que para ficar, né? Mas isso também, essa questão da vaidade, por exemplo, a gente descobriu que o Mussum tinha um certo ciúmes do Tião Macalé. Né? Se você for ver, pensar muito bem, eram meio parecidos, né? Eram 2 caras extremamente intuitivos que não precisam fazer muita força para fazer graça, né? O Tião tinha aquele tchan nojento, né? E o Mussum, aquele Cacildes e tal. E o Mussum, muitas vezes, segundo relatos, tinha um certo ciúmes do Tião por conta de destaque. O Tião começou a ter uma popularidade muito grande e tal, né? Então é uma coisa meio do artista, né? Dessa vaidade e tudo, né? Mas era mais exacerbado no Renato Aragão.
Bom, vamos ao repórter CBN, aí a gente volta aqui com o Rafael Spaca, que é um pesquisador sobre os Trapalhões. Ele tem 2 livros sobre os Trapalhões e é autor do documentário Trapalhadas Sem Fim, que ainda não está em exibição. Calma, por enquanto é o trailer que está aí bombando no YouTube. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, a Comissão de Educação do Senado aprovou o convite para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, compareça à reunião do colegiado na próxima terça-feira. Weintraub deve falar sobre problemas na correção de provas do Enem. Caso o ministro não compareça, os senadores não descartam a possibilidade de convocá-lo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o decreto regulamentando o Conselho da Amazônia deve ser publicado até a próxima semana. Não haverá uma dotação orçamentária específica para as ações do Conselho. As verbas serão remanejadas dentro dos ministérios, ainda sem previsão de valores. Segundo Mourão, há possibilidade de que sejam buscados recursos no exterior. A Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma regra trabalhista que proíbe a demissão de funcionários que vivem com o vírus HIV. Para a CNI, a medida cria uma nova espécie de estabilidade no emprego. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Horário de Brasília, 9h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Noite Total. Muito Às vezes a bem. crítica tem um olhar mais ranzinza, mais adulto, para um negócio que era muito valioso para as crianças. E eu estou falando com o meu olhar de criança da época, né? Realmente, todo domingo, naquele horário, 7 horas, antes do Fantástico, assisti os Trapalhões e depois para o cinema. Acho que nunca buscando inovação. Ele estava muito certo do que ele queria. Ele queria grande bilheteria da criançada e isso ele conseguia fazer muito bem. Tinha esse intercâmbio com o cinema, né? Pô, o cinema atraía milhões de pessoas para ver os filmes deles. Aqui Pô, são qual é a explicação para isso? jornalistas críticos, né? Aí já é uma visão assim com algum distanciamento, né? Analisar o fenômeno. O filme estreava no verão. E você entrevista também humoristas que foram influenciados pelos Trapalhões. Né? Tem uma nova geração de humoristas que tem uma reverência, né? Além de referência. Essa perspectiva é muito interessante porque eles influenciaram, não tinha como passar incólume pelos Trapalhões, né? E a gente fala de uma época, os anos 60, 70, 80 e 90, que não tinha internet, então era difícil você assistir comediante de fora, séries de fora, era uma coisa muito complexa. Sim. E então essa turma, essa geração cresceu assistindo Trapalhões. Até porque era um horário super nobre, né? Domingo, antes do Fantástico. Né? Porque nós dormíamos cedo, porque tínhamos que ir para a escola. Exato. E é legal pegar essa perspectiva para ter uma ideia deles como que eles se alimentaram dos Trapalhões. Né? Então, a gente, às vezes, coisas que a gente nem imagina que tem uma ligação, e tem. Tem lá os Trapalhões como influência, né? A Fátima Sanches diz que o legado profissional dos Trapalhões é único, e aí ela quer saber o que aconteceu, que culminou com a separação do grupo. Bom, teve a morte. Foi em 19... porque houve uma separação, né? Mesmo. Eu não sei se é o que ela está se referindo. Bom, mas vamos lá. Em 1983, agosto de 1983, eles se separam. Eles gravam uma coletiva no Teatro Fênix, que era onde a Globo gravava lá no Jardim Botânico. E é uma cena assim super melancólica, constrangedora. São os 4 ali numa mesa, meio que improvisada. E anunciam ali a separação, não dão muitos detalhes e tal.
E cada um assim, fica o Renato de um lado, Dedé, Mussum e Zacarias do outro. E aí, o que acontece? Eles correm para fazer um filme. E qual que era a ideia? Do Renato falou assim, eu vou fazer um filme para provar que eu não preciso dos três. E os três fizeram um filme para falar, não dependa do Renato. E aí, de agosto para dezembro, é um tempo muito curto para você fazer um filme. Sim. Filmar, editar e lançar nas salas. E eles conseguem fazer isso. O Renato lança o Trapalhão na Arca de Noé e Dedé, Mussum e Zacarias Atrapalhando a SWAT, porque eles não podiam usar o nome Trapalhões, né? E o filme é um fiasco, né? Tanto de um quanto do outro, porque o público se divide, né? Apesar de Atrapalhando a SWAT ter menos salas do que o filme do Renato, o que funcionava eram os quatro juntos. Né? E na própria Globo, a Globo já não sabia como fazer para administrar essa briga. Então, realocaram Dedé, Mussum e Zacarias num outro programa e o Renato ficou em outro. Né? Era uma coisa assim, ilógica, né? E aí, em março de 84, o Beto Carreiro liga para cada um, fala assim, Dedé, vem jantar comigo. Zacarias, vem jantar comigo. E combinou no mesmo dia, no mesmo horário. E aí ele tá ali na mesa, chega Dedé, depois chega... Os quatro se reencontram assim, se abraçam, emocionados e tal. E entendem que, assim, não tinha cabimento ficarem separados. E eles voltam e aí colocam ali na reunião o que incomodava cada um. O percentual de Dedé, Mussum e Zacarias aumenta de uma forma irrisória, mas aumenta. O percentual... de participação de lucro nos filmes. Nos filmes. Porque era bem menor do que do Renato. O Renato era uma coisa avassaladora e dos outros três era uma coisa assim... deprimente. A gente vai falar disso no filme, inclusive. Vai falar lá você vai dar os valores, é isso? Inclusive, quanto foi o aumento, o que é pior ainda. E você não vai contar aqui pra gente? Não posso, né? Porque olha como ele é danado. Tá bom. Mas é o seguinte, e aí, enfim... eles voltam, o Dedé passa a dirigir filme dos Trapalhões e tal. Eles começam a ter um pouco mais de espaço, tanto no programa quanto no cinema. Mas essas brigas, né, é o que fala assim. Eles não voltaram... Muita gente que a gente entrevistou fala que eles não voltaram a ser o que eram. Assim, apesar de voltarem, a amizade ela ficou meio arranhada. Mas isso refletia no trabalho? Não, porque eles são profissionais, né? E eles brigaram por quê? Por que separaram lá atrás, em 83? Por divergência artística e principalmente financeira, né? O que dizem é que teve uma reportagem da revista Veja que fez uma matéria, acho que de 6 páginas com Renato Aragão, e nessas 6 páginas vai de passagem assim, fala, eles trabalham também com Dedé, Mussum e Zacarias, e conta todo o patrimônio que o Renato construiu. E aí a equipe que cercava Dedé, Mussum e Zacarias falou assim, olha só a diferença, né? Como está distante o patrimônio de vocês com o do Renato. E aí eles falam, não, é verdade, vamos... E aí esse seria o motivo da briga. Foi. E esse dizem porque não tem certeza. É essa questão financeira, né? Que mais incomodou, assim, né? A artística até passava, mas assim, como estava no bojo ali, eles reclamaram. Tanto é que nos filmes, se você observasse os cartazes, o Renato aparece sempre em primeiro plano, alto, e os outros 4 pequenininhos. Às vezes muitas vezes o nome tá lá, Renato Aragão em caixa alto, tamanho, fonte 150, e o nome deles bem pequenininho, assim. Então, eles sempre, de certa forma, foram escamoteados, né? E isso incomodava também, mas assim, o fator principal sempre foi o financeiro. Isso é notório, é sabido. Esse era o ponto, né? O Luiz Povoas diz o seguinte, lembro que o Dedé, quando esteve aqui no programa, contou que ele levou o Didi para televisão. Não. O Didi já fazia, né? É o contrário. O Didi já O Renato, ele vem para cá,
vem do Ceará, ele estava na TV Ceará. Não, o Dedé não falou isso, não. Não. Ele vem da TV Ceará, começa a fazer aquele Aeourca. Aí ele vê o Dedé fazendo umas graças, assim, nos números de circo, ele chama o Dedé para integrar. Fazer uma dupla com o Dedé. Exato. Foi isso que o Dedé conta, que ele tinha uma dupla com o irmão dele, o Dedé. Né? Que é o Dino Santana. Maloca e bonitão. E aí que chamam, temos aqui o Renato, você não quer fazer uma dupla com ele? O Arnold Rodrigues. Que faz o convite, que faz a intermediação, né? E aí eles começam como uma dupla, né, na televisão. Na verdade, o Renato era ele, Ted Boimarino, Vanderlei Cardoso e Ivon Cury. Né? A Graça, Os Trapalhões, foi criado, eu entrevistei o Vanderlei Cardoso. E o Vanderlei conta isso, né, que o Wilton Franco criou o programa para pegar carona na popularidade dele. Né? O Vanderlei Cardoso era um galã, fazia um sucesso enorme, né? Cantava, tudo. E o Renato, nessa formação, ele era meio que ele fazia a graça, né? O Ivon seria quem, né? O Ivon seria o Zacarias, né? O Ivon tinha até peruca, era careca e usava peruca igual o Zacarias. E o Ted, o galanzão, né? Fazia muito sucesso com as mulheres. Era uma época que o programa era feito nesses teatros, né? Então o público assistia. E o Renato fazia ali a graça, mas ele não era o principal. Aí o Ted sai, depois sai o Ivon, depois sai o Vanderlei, e ele fica desempregado. E aí ele chama o Dedé para tentar, de certa forma, criar essa fórmula que foi feita lá dos Adoráveis Trapalhões. E aí vem o Dedé, daí o programa começa a ganhar mais tempo. Fala, eu preciso de mais gente. Daí chama o Mussum e depois aparece o Zacarias. E tem uma questão nessa aí, que é o seguinte, né? O Renato, em algumas entrevistas, fala que foi ele que trouxe o Mussum para os Trapalhões. E o Dedé fica bravíssimo, fala, não, fui eu. Né? Então tem uma questão ali dos dois que não se entendem muito bem quem que trouxe, né? Porque todo mundo quer ser o pai da criança bonita. Né? O Dedé disse que foi ele e que o Zacarias quem trouxe foi o Renato. E também a gente descobre isso no documentário, que o Zacarias foi uma indicação da própria esposa do Zacarias, a Selma Lopes, que trabalhava com eles, e indicou para o Renato o Zacarias. Quem diria, né? Um cara sério. E é tão engraçadinho e tão querido. Bom, Rafael Spaca, você falou aí do descontentamento financeiro dos três em relação ao que o Didi ia falar, o que o Renato ganhava. Aí o Almir Alves Nascimento diz assim, mas eles não sabiam dos termos do contrato desde o início? Nós estamos falando de uma união de décadas, né? Não se sabia. E se eles achavam injusto, eles aceitavam que fosse assim, desigual? Isso é uma coisa que a gente levantou, que fica uma zona cinzenta. A gente pode pensar em duas hipóteses ali. A primeira, eles sabendo que o Renato era o protagonista, entendiam isso, mas não achavam que o salário fosse tão destoante. A segunda será que eles não foram induzidos ao erro de falar, ó, a coisa funciona desse jeito, ou é isso ou é nada? E tem uma terceira questão, que isso um dos entrevistados falam, que foi o seguinte, que a culpa toda dessa discrepância salarial, que funcionava o seguinte, era como se fosse, não posso falar de grupo porque o Renato tá sozinho ali, mas era o Renato de um lado, Dedé, Mussum e Zacarias do outro. E o Dedé era uma espécie de líder do Mussum e do Zacarias, um representante dos três. E que o Dedé sempre articulou muito mal, sempre se posicionou muito mal e nunca valorizou o trabalho deles três. Então, ele nunca chegava e falou, não, peraí, vamos melhorar essa questão aqui. Negociava. Né? Então, um dos entrevistados fala isso, fala assim, mais culpa até do Dedé de não chegar e falar assim, não, vamos mudar isso aqui, de aceitar, de se submeter a uma coisa que estava errada desde o princípio, para não confrontar o Renato, para não criar alguma coisa nesse sentido. Então, são três frentes que a gente vai explorar nesse documentário. Entendi. E aí, mas aí, falando desse descontentamento e dessa discrepância em relação aos filmes.
O dinheiro. Dos filmes, né? Salário também, tudo. Uhum. O Renato chegou a ter. Mas o Renato não era o produtor dos filmes? De alguma forma ele era o patrão. Ele era o patrão. Ele fazia o roteiro, ele fazia tudo. E as piadas? Quem escrevia? No começo era ele, e depois, quando ele entra pra Globo, tinha uns redatores mais, podemos chamar de editor-chefe, era ele, assim. Passava tudo pelo crivo dele, né? Então ele olhava, por isso que eu te falei, corta aqui essa participação. Essa piada eu quero pra mim. Assim. As melhores ele pegava. E os outros não se interessavam em fazer isso? Ou não se sentiam aptos a fazer isso? Eles, assim, o que eu vejo, que a gente sente isso, e conversando com as pessoas, eles, de certa forma, eram acomodados, sabe? De falar, não, eu tô aqui ganhando, não quero ter dor de cabeça. Tanto é que eles tiveram, quando produziram o filme Atrapalhando a SWAT, quando eles fizeram o filme separados, eles tomaram um tombo, um prejuízo financeiro enorme. Eles tiveram que pedir dinheiro emprestado para a Globo, adiantar o salário e tal, para poder pagar. Então eles viram que, assim, o trabalho que o Renato faz é um trabalho que nem todo artista tem um dom de fazer, né? Então eles viram que não tinha isso. Texto. Então falaram, melhor ficar aqui na minha, recebendo o meu, do que me envolver com essa parte burocrática de assinar contrato, de em cartório, essas coisas todas, né? Então tem muito isso. Você vê, é um tema também complexo, né? Envolve muitas nuances. Essas relações quando a gente entra no tema grana, dinheiro. Né? Por isso que, assim, a gente não pode pintar o Renato como um vilão. Pois né? Ele teve todo um trabalho que, assim, é um processo muito trabalhoso. É muito difícil fazer o que ele fez, né? Você ser artista, tanto é que muita gente fala, não, eu sou artista. Não sabe de número, não sabe de contrato, não sabe nem mexer com dinheiro. Às vezes deixa com o marido ou com a esposa, fala, não, ela que toma conta ou ele que toma conta. Aí você se apoia no seu talento ou no seu carisma. Exato. Também não tem cabeça, né? Isso, tem gente que tá nesse mundo das letras, das artes, não quer lidar com empresário, com burocracia, né? Que é uma coisa chata, né? Assim, para quem é de humanas como nós, assim. O ideal seria né? só surfar. Exato, né? E tem muita gente que tem essa dificuldade. Imagina, eles três tinham muitas, né? Então, para eles era mais cômodo ficar nessa dependência aí do Renato do que se envolver com isso. Sim. A questão toda que a gente fala dessa parte de divisão de lucros era o seguinte, tudo bem, ele fazia tudo isso, mas é correto ele distribuir o dinheiro da forma como ele distribuiu, porque não era um filme Renato Aragão, era um filme dos Trapalhões, né? Ele precisava dos outros três. Sim. Então... ainda que na condição de patrão, essa distribuição era justa? Assim, nesse aspecto, o que a gente vê é que ele não foi nem um pouco generoso. Uhum. O Renato não deu, claro, não falou com você, né? A Tassiana Caldonazzo quer saber se em algum momento o Dedé chegou a se posicionar contra o documentário. Sim. O Dedé, no começo, ele escreveu uma carta de apoio, né, dizendo que eu era a melhor pessoa para fazer isso, porque o Dedé, no meu livro O Cinema dos Trapalhões, eu tive a honra de dividir a mesa de autógrafos com ele lá no Rio de Janeiro. Foi uma honra, assim. Eu já participei de bate-papo, que eu mediei o bate-papo dele, já foi na escola da minha filha fazer uma palestra, já fomos em programas de televisão falar sobre o meu trabalho. Ele escreveu o prefácio do livro das HQs, dos Trapalhões. Só que nesse ato, quando o Renato começou a se incomodar com o documentário, ele chamou o Dedé e falou, não participa. E aí o Dedé, eu entendo o lado do Dedé, se ele for brigar, que briga comigo, vai brigar com o Renato, que é um cara que tá com ele há décadas e tal. Entendo perfeitamente ele não me dar entrevista, atender um pedido do Renato. O que eu não entendo é o seguinte, ele tá meio raivoso comigo também. Ele podia chegar e falar, não vou dar o depoimento para você. Mas toda vez que ele fala do documentário, ele, de certa forma, ele como que eu posso dizer?
Ele fala com uma certa deboche, talvez, assim, né? Mas por e ele você sabe acha? quem eu sou. Hã? Por quê? Sei, eu acho que talvez para fazer uma cena pro Renato. Entendeu? Pra dizer, ó, tô com você, então... e não precisa, você pode ser elegante, né? Fala assim, ó, eu não vou te dar entrevista. E por que ele estaria com o Renato? Se ele se considera injustiçado. Então, isso é uma outra coisa. Assim, o que eu tô falando aqui, vou falar aqui, não é um furo de reportagem nem nada. Ele já falou isso. Ele é um cara que até hoje ele depende financeiramente do Renato, né? Ele já falou isso, assim. O Renato, ele paga o plano de saúde do Dedé Santana, né? Então, é uma dívida de gratidão, uma dívida econômica, não sei. Então, ele tem esse elo com o Renato, né? Tanto é que teve um dia, que faz pouco tempo, o Renato está agora muito atuante no Instagram, então filmou como se fosse uma coisa espontânea o Dedé, no ápice assim dessa polêmica entre o documentário, porque a esposa do Renato criou uma conta no Instagram chamada Os Trapalhões Verdadeiros. Ela falou, aqui vocês vão saber a verdadeira história, como fazendo uma indireta ao meu documentário, né, dizendo que eu sou mentiroso. E aí, isso eu sei porque eu tenho fontes internas e fidedignas ali no espaço dele. E aí, no ápice dessa encrenca toda, ele ligou pro Dedé e falou, vem pra cá. O Dedé falou, mas por que será que eu tô indo lá pro Renato, né? Ele tava achando até que ia cortar, sei lá, ou o plano de saúde, ou era convite de trabalho, ele não imaginava o que seria. Daí fez toda aquela cena, isso tá no YouTube, tá lá no Instagram dele. Abrindo a porta emocionada, isso aí, os dois são atores, aquilo foi jogo de cena. Ele chamou o Dedé pra ali armar uma estratégia para me rebater, né? Para rebater o documentário, para invalidar a minha pesquisa, para até invalidar o meu trabalho, né? E assim, eu sou um fã moderado, assim, eu não sou daqueles... tem uma questão que eu sei, a dose, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu sou um fã moderado, assim, eu sou crítico. Não é porque eu sou um fã que eu vou falar, não, os caras foram maravilhosos. Tem a crítica. E o Brasil, ele não está muito acostumado, principalmente a classe artística, de você chegar e contestar. De você falar, peraí, tudo bem, você é isso, mas vem cá. Isso aqui, né? A maioria dos documentários, tal, sempre são muito elogiosos, são sempre muito... enaltecedores. E quando você faz uma coisa crítica, você acaba se tornando um inimigo da pessoa. Ao contrário de chegar... Nesse caso aqui é quase um iconoclasta, né? Porque... E no caso de chegar, falar, pô, peraí, o cara tá fazendo uma pesquisa sobre nós, né? Por que a gente vai atacar um cara desse, né? Eu não tô querendo guerrear com eles e não tô querendo destruir a imagem deles. Eu tô contando uma história. Agora, eu não tenho culpa que esses entrevistados contaram coisas que não são de agrado deles, entendeu? Sim. Então, nesse aspecto, por isso que eu falei lá no começo, dessa questão de ameaça e tal, eu acho deselegante do Renato Aragão ameaçar a mim ou qualquer um dos entrevistados de processo. Eu acho assim, tem a liberdade de expressão, se ele não gostar, que faça o documentário dele para rebater o meu. Vamos dialogar nesse sentido. Até se um dia... ele vê aqui, você me chama, a gente faz um bate-papo nós três, entendeu? Renato. Você media esse encontro. Você que tem esse poder, você pode propor isso, entendeu? Muito bem. Bom, é isso. Você vê, é polêmico o tema aqui. A Isaura falou, puxa vida, que polêmico. Pois é, porque estamos falando de uma figura tão emblemática e tão querida dos brasileiros. Então, nesse sentido que eu falei iconoclasta, né? Porque você vai o documentário acaba que toca nesse tema envolvendo o Renato Aragão. Rafael Spaca, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Eu posso só divulgar... 50 segundos. Tá. Para quem gostou do comentário, nós temos um endereço no Instagram, que é @trapadoc.
E também eu quero divulgar o meu Instagram pessoal, que é o @Rafa Spaca. Com C só. Com C só. Então Rafa tá fácil Spaca. achar também. Acha o Rafael Spaca e o @Trapadoc, que é do documentário Trapalhada Sem Fim. Exatamente. E aguarde, porque ainda não está em exibição, estará em breve, inclusive pelas redes sociais, você vai monitorando o andamento aí do processo de exibição do documentário. Rafael Spaca, ele que é jornalista, autor de 2 livros sobre programas Trapalhões e agora autor também do documentário Trapalhada Sem Fim.